prova do vento que passa. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Pergunto aos rios que levam tanto sonho à flor das águas. E os rios não me sossegam. Levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas. Ai, rios do meu país, minha pátria, a flor das águas, para onde vais, ninguém diz. Se o verde trevo desfolhas, pede notícias e diz ao trevo de 4 folhas que morro por meu país. Pergunto à gente que passa porque vai de olhos no chão. Silêncio é tudo o que tem quem vive na servidão. Vi florir os verdes ramos direitos e ao céu voltados, e a quem gosta de ter amos vi sempre os ombros curvados. E o vento não me diz nada, ninguém diz nada de novo. Vi minha pátria pregada nos braços em cruz do povo. Vi minha pátria na margem dos rios que vão para o mar, como quem ama a viagem, mas tem sempre de ficar. Vi navios a partir, minha pátria a flor das águas. Vi minha pátria florir, verdes folhas, verdes mágoas. Há quem te queira ignorada e fale, pátria, em teu nome. Eu vi-te crucificada nos braços negros da fome. E o vento não me diz nada, só o silêncio persiste. Vi minha pátria parada à beira de um rio triste. Ninguém diz nada de novo se notícias vou pedindo. Nas mãos vazias do povo vi minha pátria florindo. E a noite cresce por dentro dos homens do meu país. Peço notícias ao vento e o vento nada me diz. 4 folhas tem o trevo, liberdade 4 sílabas. Não sabem ler, é verdade, aqueles para quem eu escrevo. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava aqui muito calmo e agora ao ouvir o próprio poeta a dizer a sua poesia já fiquei aqui numa enervação, não lhe digo nada, mas enfim, vamos continuar. Ficamos. Lusíada, exilado. Nem batalhas nem paz, obscura guerra. Dói-me um país neste país que levo. Sou este povo que a si mesmo se desterra. Meu nome são 3 sílabas de trevo. Há nevoeiro em mim. Dentro de abril, dezembro. Quem nunca fui é um grito na memória. E há um naufrágio em mim. Se de quem fui me lembro. Há uma história por contar na minha história. Trago no rosto a marca do chicote. Cicatrizes as minhas condecorações. Nas minhas mãos é que é verdade, Dom Quixote. Trago na boca um verso de Camões. Sou este camponês que foi ao mar, lavrou as ondas e mondou a espuma, e andou achando como a vindimar terra plantada sobre o vento e a bruma. Sou este marinheiro que ficou em terra, lavrando a mágoa, como se lavrar não fosse mais do que a perdida guerra entre o não ser na terra e o ser no mar. Eu que parti e que fiquei sempre presente. Eu que tudo mandava e nunca fui senhor. Eu que ficando estive sempre ausente. Eu que fui marinheiro sendo lavrador. Eu que fiz Portugal e que o perdi em cada porto onde plantei o meu sinal. Eu que fui descobrir e nunca descobri que o porto por achar ficava em Portugal.
Eu que matei, roubei, eu que não minto se vos disser que fui pirata e ladrão, eu que fui como Fernão Mendes Pinto, o diabo e o Deus da minha peregrinação. Eu que só tive restos e migalhas e vi cobiça onde diziam haver fé. Eu que reguei de sangue os campos das batalhas onde morria sem saber porquê. Eu que fundei Lisboa e ando a perdê-la em cada viagem. Pátria Penélope, bordando à espera. Eu que já fui Ulisses. Ai do Lusíada, roubaram-lhe Lisboa e a primavera. Eu que trago no corpo a marca do chicote. Eu que trago na boca um verso de Camões. Eu é que sou capaz de ser o Dom Quixote que nunca mais confunda moinhos e ladrões. Eu que fiz tudo e nunca tive nada. Eu que trago nas mãos o meu país. Eu que sou esta árvore arrancada, este Lusíada sem pátria em Paris. Regresso. E contudo, perdendo-te, encontraste. E nem deuses, nem monstros, nem tiranos te puderam deter. A mim, os oceanos. E foste, e aproximaste. Antes de ti o mar era mistério. Tu mostraste que o mar era só mar. Maior do que qualquer império foi a aventura de partir e de chegar. Mas já no mar quem fomos é estrangeiro, e já em Portugal estrangeiros somos. Se em cada um de nós há ainda um marinheiro, vamos achar em Portugal quem nunca fomos. De Calicut até Lisboa, sobre o sal e o tempo, porque é tempo de voltar. E de voltando achar em Portugal esse país que se perdeu de mar em mar. Decidimos ler na mesma. Trova do vento que passa. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Pergunto aos rios que levam tanto sonho à flor das águas. E os rios não me sossegam. Levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas. Ai, rios do meu país, minha pátria à flor das águas, para onde vais? Ninguém diz. Se o verde trevo desfolhas, pede notícias e diz ao trevo de 4 folhas que morro por meu país. Pergunto à gente que passa, porque vai de olhos no chão. Silêncio. É tudo o que tem quem vive na servidão. Vi florir os verdes ramos, direitos e ao céu voltados, e a quem gosta de ter ambos, vi sempre os ombros curvados. E o vento não me diz nada, ninguém diz nada de novo. Vi minha pátria pregada nos braços em cruz do povo. Vi minha pátria na margem dos rios que vão para o mar, como quem ama a viagem, mas tem sempre que ficar. Vi navios a partir, minha pátria à flor das águas. Vi minha pátria florir, verdes folhas, verdes mágoas. Há quem te queira ignorada e fale pátria em teu nome. Eu vi-te crucificada nos braços negros da fome. E o vento não me diz nada, só o silêncio persiste. Vi minha pátria parada à beira de um rio triste. Ninguém diz nada de novo se notícias vou pedindo. Nas mãos vazias do povo vi minha pátria florindo. E a noite cresce por dentro dos homens do meu país. Peço notícias ao vento e o vento nada me diz. 4 folhas tem o trevo, liberdade 4 sílabas. Não sabem ler, é verdade, aqueles para quem eu escrevo. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Os guerreiros subitamente saíram da sombra. Vinham de cara ao sol com suas armas cintilantes, soltando grandes gritos de combate,
para morrer diante da cidade, que ninguém sabe ao certo onde ficava, e talvez fosse apenas uma palavra. Nambuangongo, meu amor. Em Nambuangongo tu não viste nada. Não viste nada nesse dia longo, longo. A cabeça cortada e a flor bombardeada, não. Tu não viste nada em Nambuangongo. Falavas de Hiroshima, tu que nunca viste em cada homem um morto que não morre. Sim, nós sabemos. Hiroshima é triste, mas houve. Em Nambuangongo existe em cada homem um rio que não corre. Em Nambuangongo o tempo cabe num minuto. Em Nambuangongo a gente lembra, a gente esquece. Em Nambuangongo olhei a morte e fiquei nu. Tu não sabes, mas eu digo-te, dói muito. Em Nambuangongo há gente que apodrece. Em Nambuangongo a gente pensa que não volta. Cada carta é um adeus. Em cada carta se morre. Cada carta é um silêncio e uma revolta. Em Lisboa, na mesma, isto é, a vida corre. E em Nambuangongo, a gente pensa que não volta. É justo que me fales de Hiroshima. Porém, tu nada sabes deste tempo longo, longo. Tempo exatamente em cima do nosso tempo. Ai, tempo, onde a palavra vida rima com a palavra morte, em Nambuangongo. Letra para um hino. É possível falar sem um nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo. Canta. É possível andar sem olhar para o chão. É possível viver sem que seja de rastos. Os teus olhos nasceram para olhar os astros. Se te apetece dizer não, grita comigo, não! É possível viver de outro modo. É possível transformares em arma a tua mão. É possível o amor. É possível o pão. É possível viver de pé. Não te deixes murchar. Não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem. É possível ser livre. 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 Balada dos aflitos. Irmãos humanos tão desamparados, a luz que nos guiava já não guia. Somos pessoas, dizeis, e não mercados. Este, por certo, não é tempo de poesia. Gostaria de vos dar outros recados, com pão e vinho e menos mais-valia. Irmãos meus que passais um mau bocado e não tendes sequer a fantasia de sonhar outro tempo e outro lado. Como António, digo adeus a Alexandria, desconcerto do mundo tão mudado, tão diferente daquilo que se queria. Talvez Deus esteja a ser crucificado neste reino onde tudo se avalia. Irmãos meus sem valor acrescentado, rogai por nós, Senhora da agonia. Irmãos meus a quem tudo é recusado, talvez o poema traga um novo dia. Rogai por nós, Senhora dos aflitos. Em cada dia, em terra naufragados, mão invisível nos tem aqui proscritos, em nós mesmos perdidos e cercados. Venham por nós os versos nunca escritos, irmãos humanos que não sois marcados. Como Ulisses te busco e desespero, como Ulisses confio e desconfio. E como para o mar se vai um rio, para ti vou, só não me canta Homero. Mas como Ulisses passo 1000 perigos, escuto a sereia e a custo me sustenho.
E embora tenha tudo, nada tenho, que em te não tendo, tudo são castigos. Só não me canta Homero, mas como Ulisses vou com meu canto como um barco, ouvindo o teu chamar. Pátria sereia, Penélope que não te rendes, tu que esperas a tecer um tempo, ideia que de novo o teu povo empunha o arco como Ulisses por ti nesta Odisseia. Luís de Camões. Tinha uma flauta. Não tinha mais nada, mas tinha uma flauta. Tinha um órgão no sangue, uma fonte de música. Tinha uma flauta. Os outros armavam-se, mas ele não. Tinha uma flauta. Os outros jogavam, perdiam, ganhavam. Tinham Madrid e tinham Lisboa. Tinham escravos na Índia, mas ele não. Tinha uma flauta. Tinham navios, tinham soldados, tinham palácios e tinham forcas, tinham igrejas e tribunais, mas ele não. Tinha uma flauta. Só ele, príncipe. Dormiam rainhas na cama do rei. Princesas esperavam no belvedere. Ele tinha uma escrava que morreu no mar. Morreram escravas as rainhas, morreram escravas as princesas. Nenhuma teve o seu rei. Para nenhum chegou o príncipe. Por isso, a única rainha foi aquela escrava que morreu no mar. Só ela teve o que tinha uma flauta. Morreram os reis que tinham impérios, morreram os príncipes que tinham castelos. Mas ele não. Tinha uma flauta. De fora vieram reis, vieram armas de fora. Os príncipes entregaram armas. Ficou sem armas o povo. As armas de fora venceram todas as armas de dentro. Só não venceram o que não tinha armas. Tinha uma flauta. E as vozes de fora mandaram calar as vozes de dentro. Só não puderam calar aquela flauta. Vieram juízes e cadeias, mas a flauta cantava. Passaram por todas as fronteiras, só não puderam passar pela fronteira daquela flauta. E quando tudo se perdeu, ficou a arma do que não tinha armas. Tinha uma flauta. Ficou uma flauta que cantava e era uma pátria. Sobre o mote de Camões. Se me desta terra for, eu vos levarei, amor. Nem amor deixo na terra que deixando levarei. Deixo a dor de te deixar na terra onde amor não vive. Na que levar, levarei amor onde só dor tive. Nem amor pode ser livre se não há na terra amor. Deixo a dor de não levar, a dor de onde amor não vive. E levo a terra que deixo, onde deixo a dor que tive. Na que levar, levarei este amor que é livre, livre. Coisa a amar. Contar-te longamente as perigosas coisas do mar. Contar-te o amor ardente e as ilhas que só há no verbo amar. Contar-te longamente, longamente. Amor ardente e mar. Contar-te longamente as misteriosas maravilhas do verbo navegar. E mar. Amar as coisas perigosas. Contar-te longamente que já foi num tempo doce coisa amar. E mar. Contar-te longamente como dói desembarcar nas ilhas misteriosas. Contar-te o mar ardente e o verbo amar. E longamente as coisas perigosas. Coração polar. Não sei de cor, não sei de que cor são os navios quando naufragam no meio dos teus braços. Sei que há um corpo nunca encontrado, algures no mar, e que esse corpo vivo é o teu corpo imaterial. A tua promessa nos mastros de todos os veleiros.
a ilha perfumada das tuas pernas, o teu ventre de conchas e corais, a gruta onde me esperas com teus lábios de espuma e de salsugem, os teus naufrágios e a grande equação do vento e da viagem, onde o acaso floresce com seus espelhos, seus indícios de rosa e descoberta. Não sei de que cor é essa linha, onde se cruza a lua e a mastreação, mas sei que em cada rua há uma esquina, uma abertura entre a rotina e a maravilha. Há uma hora de fogo para o azul, a hora em que te encontro e não te encontro. Há um ângulo ao contrário, uma geometria mágica onde tudo pode ser possível. Há um mar imaginário aberto em cada página. Não me venham dizer que nunca mais as rotas nascem do desejo. E eu quero o cruzeiro do sul das tuas mãos. Quero o teu nome escrito nas marés. Nesta cidade onde no sítio mais absurdo, num sentido proibido ou num semáforo, todos os poentes me dizem quem tu és. Ouvi dizer que há um veleiro que saiu do quadro. É ele que vem talvez na nuvem perigosa. Esse veleiro desaparecido que somos todos nós. Da minha janela vejo-o passar no vento sul. Outras vezes sentado, olhando o ângulo mágico, sinto a sua presença logarítmica. Vem num alexandrino de cesário verde. Traz a ferrugem e a maresia. Traz o teu corpo irrepetível, o teu ventre subitamente perpendicular à reta do horizonte e dos presságios, ou simplesmente a outra margem. O enigma cintilante a florir no cedro em frente. Qual é esse país, pergunto eu? Qual é esse país onde tudo existe e não existe? Qual é esse país de onde chega este perfume, este sabor à alga e despedida? Esta lágrima só de o pensar e de o sentir. Não é apenas um lugar físico, há algures no mapa. É talvez o adjetivo ocidental, o verbo ocidentir, o advérbio ocidentalmente. Quem sabe se o substantivo ocidentimento está na palma na mão, no nervo, no destino e também no teu corpo aberto ao vento do Nordeste. É talvez o teu rosto alegre e triste, esse país que existe e não existe. Eu não sei de que cor são os navios. Sei que por vezes no mais recôndito recanto, no simples agitar de uma cortina, numa corrente de ar, num ritmo, há um brilho súbito de estrela e bússola, uma agulha magnética no pulso, um mar por dentro, um mar de dentro, um mar no pensamento. Há um eu errante e mareante, não mais que um signo, um batimento, um coração polar. Há algo que tem a cor do gelo e do Antártico e sabe a sul, a medo, a tentação. Uma irremediável navegação interior, um navio fantasma, amor fantástico. As 7 penas do amor errante. Eu não sei se os teus olhos se gaivotas, mas era o mar e a Índia já perdida, as ilhas e o azul, o longe e as rotas, minha vida em pedaços repartida. Eu não sei se o teu rosto, se o navio, mas era o Tejo, a mágoa, a brisa, o cais, meu amor a partir-se à beira-rio em uma nau chamada Nunca Mais. Eu não sei se os teus dedos, se as amarras, mas era algo que partia e que ficava. Ou talvez cordas de guitarras, oh meu amor de embarque e desembarque. Eu não sei se era amor ou se loucura, mas era ainda o verbo descobrir. Oh meu amor de risco e de aventura, não sei se Ceuta ou Alcácer Quibir.
Eu não sei se era perto, se distante, mas era ainda um mar desconhecido. Ou Camões a penar por violante as 7 penas do amor proibido. Eu não sei se ventura, se castigo, mas era ainda o sangue e a memória, talvez o último cantar de amigo, amor de perdição, amor de glória. Eu não sei se o teu corpo, se meu chão, mas era ainda a terra e o mar, e em cada teu gesto a grande peregrinação das 7 penas do amor Lusíada. Senhora das tempestades e dos mistérios originais, quando tu chegas, a terra treme do lado esquerdo. Trazes o terremoto, a assombração, as conjunções fatais e as vozes negras da noite, Senhora do meu espanto e do meu medo. Senhora das marés vivas e das praias batidas pelo vento, há uma lua do avesso quando chegas. Crepúsculos carregados de presságios e o lamento dos que morrem nos naufrágios, Senhora das vozes negras. Senhora do vento norte, com o teu manto de sal e espuma, nasce uma estrela cadente de chegares, e há um poema escrito em páginas nenhuma, quando caminhas sobre as águas, Senhora dos 7 mares. Conjugação de fogo e luz, e no entanto eclipse, trazes a linha magnética da minha vida, Senhora da minha morte. Teu nome escreve-se na areia, e é uma palavra que só Deus disse. Quando tu nasces começa a música, Senhora do vento norte. Escreverei para ti o poema mais triste, Senhora dos cabelos de alga, onde se escondem as divindades. Quando me tocas, há um país que não existe, e um anjo pôs-me nos ombros, Senhora das tempestades. Senhora do sol, do sul, com que me cegas, a terra toda treme nos meus músculos. Consonância, dissonância, Senhora das vozes negras, coroada de todos os crepúsculos. Senhora da vida que passa e do sentido trágico do rio das vogais. Senhora da litúrgica sibilação das consoantes, com seu absurdo mágico de que não fica senão a breve música. Senhora do poema e da oculta fórmula da escrita, a alquimia de sons. Senhora do vento norte, que trazes a palavra nunca dita. Senhora da minha vida, Senhora da minha morte. Senhora dos pés de cabra e dos parágrafos proibidos, que te disfarças de metáfora e de soprar marítimo. Senhora que me dóis em todos os sentidos como um ritmo, só ritmo, como um ritmo. Batem as sílabas da noite na oclusão das coronárias, Senhora da circulação, que mata e ressuscita. Trazes o mar, a chuva, as procelárias. Batem as sílabas da noite e és tu a voz que dita. Batem os sons, os signos, os sinais. Trazes a festa e a despedida, Senhora dos instantes. Fica o sentido trágico do rio das vogais, o mágico passar das consoantes. Senhora nua, deitada sobre o branco, com tua rosa dos ventos e teu cruzeiro do sul. Nascem faunos contridentes no teu flanco, Senhora de branco, deitada no azul. Senhora das águas transbordantes no cais, de súbito vazio. Senhora dos navegantes, com teu astrolábio e tua errância, teu rosto de sereia à proa de um navio. Tudo em ti é partida, tudo em ti é distância. Senhora da hora solitária do entardecer, ninguém sabe se chegas como graça ou como estigma. Onde tu moras, começa o acontecer. Tudo em ti é surpresa, Senhora do grande enigma. Tudo em ti é perder. Senhora, quantas vezes setembro te levou para as metrópoles excessivas. Batem as sílabas do tempo no rolar dos meses. Tudo em ti é retorno, Senhora das marés vivas. Senhora do vento com teu cavalo cor de acaso. Tua ternura e teu chicote sobre a tristeza e a agonia.
galopas no meu sangue com teu catéter chamado Pégaso e vais de vaso em vaso, senhora da arritmia. Tudo em ti é magia e tensão extrema, senhora dos teoremas e dos relâmpagos marinhos. Batem as sílabas da noite no coração do poema, senhora das tempestades e dos líquidos caminhos. Tudo em ti é milagre, senhora da energia. Quando tu chegas, a terra treme e dançam as divindades. Batem as sílabas da noite e tudo é uma alquimia ao som do nome que só Deus sabe, senhora das tempestades. Terceiro poema do pescador. Sou apenas a cinza de uma estrela, um viajante de passagem, o rastro de uma bola de fogo arrefecida, um resto, neurónios, nervos, músculos, ossos, células, matéria perecível, transformável, um bípede de fala e de guitarra, carregado de versos e metáforas, 1,75 m de um planeta condenado. Amanhã não serei senão uma faísca, um relâmpago na noite, uma faúlha, a sombra de uma sombra ou outra forma de energia. Sou o último som de uma última sílaba, uma fórmula, um ato, uma alquimia, um desastre de Deus na escuridão do além. Rosto nenhum, corpo de nada, ou talvez a lágrima luminosa de ninguém. Quarto poema do pescador. Sei agora que Deus rola nas ondas, vem na última onda, ei-lo na espuma. É reflexo, brilho, incandescência. Se vou à pesca é para o procurar. Se lanço a linha é para ver se o pesco. Quando pesco um robalo, eu pesco Deus. E é com ele que falo em frente ao mar. Ele é o seixo, a alga, o vento leste, a nuvem que lentamente cobre a lua. Ele é a minha dispersão, a minha comunhão, o fragmento da estrela que se vê ainda, a tainha que salta. Ele é o grão de areia e a imensidão da noite, o finito e o infinito. Vai na corrente, corre-me no sangue, não sei que nome dar-lhe, digo Deus. Ele é o laço que me prende e me desprende, o que palpita em mim e o que em mim morre. Vem na sétima onda e bate no meu pulso. Ele é o aqui, o agora, o nunca mais. A morte que está dentro rola na onda, bate na sétima costela do meu corpo. Chamo-lhe Deus, porque Ele é o tudo e é o nada. Eternidade que não dura sequer o eu dizê-la. E ei-lo na espuma, na lua, no reflexo. De repente um esticão, a cana curva-se. É talvez um robalo de 6 quilos. Isto é a pesca, o meu falar com Deus ou com ninguém, sozinho frente ao mar. Ele é o vento, a noite, a solidão, o robalo que luta contra a morte. E é a minha ligação magnética com Deus, esse umbigo do mundo que rola sobre as ondas e cai do firmamento com sua espuma e sua luz e sua noite. Chamo-lhe Deus porque não sei como o chamar ao meu ser e não ser. De noite junto ao mar, quando regulo a amostra e sua fluorescência pescando robalos. Ou talvez Deus,
e sua ausência. Agora mesmo. Está gente a morrer agora mesmo em qualquer lado. Está gente a morrer e nós também. Está gente a despedir-se sem saber que para sempre. Este som já passou, este gesto também. Ninguém se banha duas vezes no mesmo instante. Tu próprio te despedes de ti próprio. Não és o mesmo que escreveu o verso atrás. Já estás diferente neste verso e vais com ele. Os amantes agarram-se desesperadamente. Eis como se beijam e mordem e por vezes choram. Mais do que ninguém, eles sabem que estão a despedir-se. A terra gira e nós também. A terra morre e nós também. Não é possível parar o turbilhão. Há um ciclone invisível em cada instante. Os pássaros voam sobre a própria despedida. As folhas vão-se e nós também. Não é vento, é movimento, fluir do tempo, amor e morte. Agora mesmo e para todo sempre. Amém. Quem? Não sei como se ressuscita no terceiro dia de cada sílaba, nem se há palavra para voltar do grande rio do esquecimento. Não sei se no terceiro dia alguém me espera ou se ninguém. Em cada poema levanto a pedra, em cada poema pergunto quem. Isto. Não é? Arte poética. Nada se sabe que já não se saiba. Nada se escreve que não esteja escrito. Mas nada se sabe. Nada está escrito. Acabamos. Desculpa. Está ligado. Boa noite. Obrigada aos dois por terem trazido a poesia do Manuel Alegre. Nós vamos conversar até por volta das 8h30, a não ser que a conversa seja tão empolgante que nós nos esqueçamos do tempo e vamos por aí fora. Manuel Alegre nasceu em 1936 em Águeda. Disse, o ter nascido em 1936 só significa que é uma vida cheia. A idade é uma coisa que está a pesar-lhe? Essa é uma pergunta. Pesa e não pesa. Acho que não estou mal para a idade. Podemos perguntar, mas acho que ninguém acha que está mal para a idade. A questão é... Já estive melhor, já fui mais novo. E quando sai mais novo é melhor, como costumava dizer a Sofia, é sempre melhor. É sempre melhor, mas agora sabe-se mais, não? Pelo menos sabe-se que não se sabe o suficiente. É isto que dizia na arte poética, que não está nada escrito. Está tudo escrito e não está nada escrito. Pois, aliás, tenho um livro que se chama Nada Está Escrito. E continua a escrever, é à procura desse... Continuo. Está aqui um livro novo. Está aqui um livro. Foi um presente que me trouxe hoje
A Cecília. Mas a Cecília também me deu esse presente e eu já estive a bisbilhotar e, portanto, nós somos duas pessoas privilegiadas perante esta audiência que não sabe sequer da existência deste livro. Este livro é Auto de António, sai daqui a 15 dias e é sobre o António Prior do Crato. Na sua poesia falou muito de amor, falou muito de pátria, falou muito da natureza. Eu esqueci-me de o apresentar como atleta, foi um grande atleta, campeão. Foi. Isso é uma coisa importante da minha vida. Porque aí não há batota, quem toca primeiro é que ganha. Pescador, caçador. Sim, eu sou. Escritor, político e, portanto, tem uma vida que é multifacetada. Político agora muito pouco ou quase nada. É? Sim. Mas a questão da pátria, e voltando aqui ao Auto de António, que é o António Prior do Crato, o que é a pátria? Estamos agora a ter aí uma situação na Catalunha que eu não lhe vou perguntar coisas sobre a Catalunha, mas coloca a questão de pátria. Pode perguntar que eu respondo. Eu acho que os povos têm direito a dispor do seu destino e que os catalães têm direito de votar e que o problema não é só um problema legal, é um problema político. Porque senão nós não éramos um país, porque nós nem sequer fizemos referendo, atirámos o Miguel Vasconcelos pela janela fora, não é? Esperemos que chegue. Mas a questão da pátria, que é uma questão que a questão de pátria tem a ver com o nosso próprio ser, o ser coletivo, com o nosso próprio ser pessoal. Era uma palavra ingrata durante o Estado Novo, porque as pessoas do Estado Novo da ditadura achavam que tinham o monopólio da pátria, não é? Tinham o monopólio da pátria e eu usei isso num sentido contrário, porque a pátria não é monopólio de ninguém, não é monopólio de ninguém. Muita gente achava estranho, gente da esquerda, gente da resistência da oposição, que eu dissesse tantas vezes a palavra pátria, mas era mesmo de propósito. Era mesmo de propósito, para virar do avesso o sentido em que os outros diziam a palavra pátria, e para explicar que pátria não é monopólio de ninguém, não é exclusivo de ninguém. Essa questão ficou resolvida. E tem a ver com a história, sim, tem a ver com a história. Claro. Aliás, há um brasileiro, um professor, que fez uma tese sobre mim, orientada por Nuno Judice, e que fala da ortografia da história naquilo que eu escrevo. Pronto, a pátria, nós não há tábua rasa, não é? Nós somos tudo o que está para trás. Tudo o que está para trás. Não sabemos então dos nossos antepassados, mas somos tudo o que está para trás. E num país como Portugal, a palavra pátria tem um sentido muito forte, porque na Península Ibérica nós somos os únicos que se autonomizaram do domínio de Castela. Bom, embora isso hoje não seja muito politicamente correto dizer isso, uma vez estamos integrados na Europa no mesmo espaço comum, mas eu sei que em Castela, falo assim, e não só, quem tenha digerido muito mal o facto de nós nos termos autonomizado como país. O Franco, a tese de generalato do Franco foi como tomar Portugal em 48 horas, não é? 48 horas. Então Salazar era nesse aspecto um homem previdente, mais previdente do que alguns dos nossos políticos atuais. Temos que o reconhecer. Portugal tem muita força o sentido de pátria, que isto foi muito difícil fazer isto, muito difícil de preservar. Tivemos que travar muitas guerras, muitas lutas, muitos combates para preservar. E este livro do António Prior do Crato tem a ver com isso, porque é uma figura mal conhecida, é uma figura esquecida, atraiçoada em vida e depois de morto. É uma espécie na história, uma espécie ele foi rei, sim. Ele foi rei, devia figurar na lista dos reis. Foi aclamado rei em Santarém, em Lisboa e em Setúbal. Foi rei. E nunca se rendeu. Nunca se rendeu. Há um livro extraordinário do António Borges Coelho, Os Filipos, que também há o Indesejado de Jorge de Sena, e também há os Cadáveres Secretos do António Prior do Crato, do Urbano Tavares Rodrigues, e há muita coisa, há a tese de doutoramento do Veríssimo Serra, mas sobretudo é uma figura que tem a ver com muita gente que na sua vida nunca se rendeu e que, sendo vencido, foi vencedor. Muitos aconteceram ao longo da história, e é isso. E essa é uma visão poética da figura do António Prior do Crato.
como essa batalha de Alcântara, essa escaramuça de que se fala assim, é uma coisa estranha, porque nunca ninguém nos explicou isto. E a história é outra. Essa batalha de Alcântara é uma coisa extraordinária, porque Portugal não tinha exército, tinha ficado tudo em Alcácer Quibir, tinham morrido em Alcácer Quibir. Foram restos de cavalaria, Na primeira avançada fazem recuar o exército mais poderoso da terra, que era o Duque de Alba, e depois, claro, eles vieram por ali e massacraram. Porque isto não foi uma ocupação pacífica. O povo de Lisboa foi massacrado, porque bateu-se com facas, com forquilhas, com martelos, com paus, não é? E eles matavam, esquartejavam, ocuparam as casas, não é? Ocupavam as casas, ficavam com mulheres que os filhos depois vendiam àqueles que tinham roubado as coisas que lhes tinham tirado. Não, é uma história mal conhecida. Eu sei que é muito desagradável, é politicamente correta, é uma história mal conhecida. Agora, o Prior de Crato é um homem que nunca se rendeu, nunca, até ao fim, nunca se rendeu. Foi rei, devia estar na batalha, porque é o último príncipe de Avis. O retrato dele devia estar ao lado do retrato dos reis e o nome dele também devia estar. E, sobretudo, é uma grande figura dessa resistência permanente que foi durante muito tempo na história, essa resistência permanente para preservar Portugal, a autonomia e a independência de Portugal. Num dos poemas que o Luís leu, falava de Deus. Falava de um Deus que é um poema do pescador, portanto é um Deus que tem que ver com a natureza. É assim que o entende? Que é uma questão, de sua ausência, porque há um sentimento muito estranho quando se pesca os robalos à noite, como eu pescava. Agora já é mais complicado. E está ali sozinho, frente ao mar e as estrelas, ao firmamento. Há muitas interrogações que se fazem, não é? Muitas interrogações que se fazem. Perguntas que se fazem. Aliás, esse livro foi escrito numa altura em que eu tinha tido um gravíssimo problema de saúde, em que estive mais do outro lado do que de cá, e portanto isto também é uma forma de exorcismo e de celebração, como a Senhora das Tempestades, mas não é uma conversão. Nem parece uma conversão, de resto. Não é uma conversão, não. Mas há essas inquietações de que fala no momento da pesca. Aliás, é uma pergunta a pesca tem que ver com uma solidão. É uma pergunta sem resposta. Eu não percebo. Pode haver pessoas que têm um sentimento de fé, como têm um sentimento clubista e outro. É uma pergunta, essa questão de Deus. Eu creio em Deus, não creio em Deus. Eu acho que isso é uma pergunta sem resposta. Só sei fazer a pergunta, não sei dar a resposta. Também não sente essa falta? Não sente a falta? Não. Recebeu todos os prémios que havia para receber, todos os prémios literários que havia para receber em Portugal? É cómodo, as pessoas têm essa fé, é cómodo quando têm sarilhos, vão à igreja e tal, falam com Deus. Eu não sei falar com Deus, a não ser dessa maneira, poeticamente, ou com a ausência de Deus. Recebeu todos os prémios literários que havia para receber em Portugal, ou os mais importantes, e recebeu agora o Prémio Camões. Na altura em que lhe foi atribuído, disse que mais ou menos já não era sem tempo, qualquer coisa como isto. Eu disse que era natural, porque eles gostaram muito, mas se não achasse que não era natural, não recebia. Não recebia, sou uma pessoa séria, não é? Se não fosse natural, eu dizia que não. Dizia que não sou hipócrita, nunca fui, achei que era natural. E aliás, eu nunca recebi tantas mensagens na minha vida e o sentimento das pessoas era esse. É uma espécie de até que enfim. Não, alguns até diziam até que ganhámos, também ganhei este prémio, muita gente disse ganhei, também ganhei este prémio. Foi aliás a coisa mais compensatória, mais extraordinária foi a reação das pessoas, quer dos amigos, quer de muitos desconhecidos que acharam que também tinham ganho. Isso foi bonito. Agora, devo dizer o seguinte: ganhar o Prémio Camões não é fácil, mas vencer as burocracias que há em Portugal para depois resolver o resto ainda é mais difícil. Eu previ os futuros candidatos, que é uma grande atrapalhada. Eu gostava que explicasse isso, porque fiquei agora cheio de curiosidade, mas podemos reservar outro momento para falar disso. Aliás, porque a burocracia é sempre um tema entusiasmante, não é? É sempre...
De qualquer modo, o Prémio Camões tem um significado especial, como teve o Prémio Pessoa de outra maneira, mas o Prémio Camões tem um significado especial, nem que fosse apenas pelo nome, não é? Pois tem, quer dizer, tem primeiro é o prémio maior significado literário da língua portuguesa, daquilo que se chama lusofonia, uns gostam, outros não gostam. O Eduardo não gosta, muitos de Angola não gostam, mas há a língua portuguesa, a lusofonia, pronto, é o prémio maior. E depois porque Camões é em mim uma grande referência, uma referência permanente, portanto teve um significado. O facto de eu ter dito que achava natural não quer dizer que não tenha ficado muito orgulhoso e muito satisfeito, claro que fiquei. Uhum. Obviamente, se continua a publicar livros, quer dizer que continua a escrever poesia, não só poesia como prosa, também publicou recentemente prosa. O que eu queria saber, como é que aparece este momento em que escreve? Porque é diferente de escritor para escritor. Há pessoas que escrevem com muita rapidez, há pessoas que trabalham muito aquilo que escrevem, há pessoas para quem a poesia, por exemplo, está sempre a fluir, pessoas para quem é preciso um momento determinado. Eu acho que trabalhei muito antes, quando não sabia escrever, quando rasguei muitos cadernos, deitei muitos poemas fora, não era capaz de acertar um verso, então, antes, há muitos anos. Antes há muitos anos, quando era atleta, não? Quando era atleta fazia mais outras coisas do que propriamente escrever verso, mas também escrevia de vez em quando. Mas não, eu não sou daqueles poetas ou escritores que têm horário para escrever ou que se sentam à mesa. Não, eu, se for por um sítio qualquer para escrever, num sítio altamente propício, não escrevo uma linha. E posso escrever, acho que escrevo poesia, já uma vez disse, na boca de um canhão. Às vezes nos sítios mais adversos, nas condições mais adversas, o poema acontece, mas para ir chegar a isso é preciso ter trabalhado muito antes, como dizia o Ezra Pound, que preciso que a técnica se tenha transformado numa segunda natureza, não é? Mas eu não sou, pelo menos agora, um poeta voluntarista daqueles que vou fazer um poema, não. Normalmente o poema aparece, às vezes é uma frase, é uma música, é uma toada, uma palavra que o Zé Carlos, quando fala de mim, cita muito e bem. É uma toada que vem, uma espécie de música, às vezes uma palavra, uma frase, e às vezes uma frase aparentemente absurda, e depois o poema vem. Neste caso do Auto de António, há um tema a que volta sempre, portanto, em pano de fundo há a história do António Prior do Crato, mas há poemas muito diversificados, por aquilo que eu já estive a espreitar, não tive muito tempo para espreitar, mas percebi que há várias vozes e há aqui o poema daqueles que nunca falaram, daqueles que nunca tiveram voz, por exemplo. É um poema, tem a ver com a aprendizagem que fizemos nós em Coimbra, nos Altos de Gil Vicente, embora isso não seja um poema dramático. Eu quando vi isto pensei, fez teatro. São as falas. Fala o Prior do Crato, fala o miúdo que a tropa espanhola matou no Rossio por ele dizer viva António, falam muitos e falam aqueles que nunca falaram. E falam em diversos tempos também, não é? Uhum. Há uma presença do Prior do Crato em todos nós, em mim próprio, em todos nós. No ano passado foram, este ano, os 50 anos do Canto e as Armas. São este ano. Foi este ano. Praça da Canção em 65. Em 2015 e agora Exato. O Canto e as Armas. É muito tempo. Não estava, o tempo que decorreu depois até ao 25 de Abril, em que esses dois livros, em particular, se tornaram armas e tornaram-se importantes na tomada de consciência e na politização de muita gente. O Manuel Alegre não estava cá nos últimos anos, antes do 25 de Abril. Tinha consciência da importância que tinham esses dois livros nas nossas mãos? Tem alguma, mas uma coisa é viver cá, outra coisa é viver isso longe. Mas eu tinha uma convicção, uma ilusão, uma convicção de quando escrevi esses poemas, e a Praça da Canção foi toda escrita cá, de que aqueles livros, aqueles poemas iam
iam tocar as pessoas, tinha essa convicção. É uma coisa que se calhar só acontece na idade em que se escrevem aqueles poemas, não é? Bom, estes dois livros, de facto, se sabe, foram proibidos, foram copiados à mão, datilografados, circularam, foram ditos por muita gente, aprendidos de cor, cantados, etc. E tiveram, de facto, consequências. Não são livros, eu não acho que sejam livros políticos, não são panfletários. Tiveram consequências políticas. Mas depois foram dois livros, parece que muita gente gostou, parece também que incomodou muita gente, e que depois do 25 de Abril se tornaram quase incómodos para mim, porque houve, como disse muito bem Vítor Igaricível, leituras redutoras. Quer dizer, eu era o poeta de resistência, era o poeta da guerra, ficava por ali. E tenho até a sensação que depois muitos, sobretudo das elites literárias, outros críticos, não leram o que escreveu depois. Se calhar não leram alguns dos livros que eu escrevi depois. Não escreveram, foram para chatices e tal, e não leram. E quiseram-me tornar prisioneiro daqueles dois livros. Não, eu acho que foi um privilégio escrever aqueles dois livros. E que é algo de irrepetível. É algo de irrepetível, porque a gente continua a saber esses poemas de cor. Eu percebo que isso tenha incomodado muita gente, não é? Uma vez o Mário Cláudio disse-me: não lhe vão perdoar a Praça da Canção. Olha, tem muita pena. Inveja é a última palavra dos Lusíadas, e se calhar não é por acaso. Agora, eu escrevi muita coisa depois. Escrevi muita coisa depois. E se fui censurado durante a ditadura, fui realmente censurado, os livros foram apreendidos, também fui censurado de outra forma, por omissão. Por omissão. Censura por omissão durante um certo tempo, antes de chegar ao Pessoa e aos prémios e tal. Houve um período em que fui censurado por, como aconteceu a outros poetas. Olha, nós, aqui havia os poetas de Lisboa, e em Coimbra havia os poetas dos poemas livres, ali com o Zé Carlos, com o Fernandes Pacheco, com o Rui Namorado. Depois chamaram-nos neorrealistas, que era para nos darem castada. Acho que nenhum de nós foi poeta, nenhum de nós foi neorrealista, nunca me considerei neorrealista, mas é neorrealista, pumba, que é para... Não é que eu não tenha respeito por muitos poetas considerados neorrealistas, mas eu acho que o neorrealismo não sei o que é. Acho que não existiu. Houve pessoas que se identificavam na resistência, nomeadamente com o Partido Comunista, e tinham uma coisa de ser neorrealista. Mas cada um tinha a sua maneira de escrever, tinha a sua estética, tinha o seu estilo. Não há, nesse sentido, um movimento neorrealista. Houve gente que escreveu com maior preocupação social, outros com maior preocupação política, outros pela liberdade, como a Sofia, como o Torga, todos, acho que quase todos, não eram neorrealistas. Mas a nós chamaram neorrealistas, que era para nos cascarem, nos porem em cima esse label, e depois ficou, quer dizer, ficou ainda durante muito tempo. Pois são livros neorrealistas, a Praça da Canção e o Canto das Armas não são, mas podem chamar à vontade, que isso não faz mal nenhum, eles continuam a circular. Nesse sentido, independentemente, quer dizer, além da liberdade... Mas isso chateia, porque esses livros ajudaram a construir a liberdade, claro, ajudaram mesmo. Claro que sim. Olha, Salgueiro Maia disse-me que tinha na mesa de cabeceira a Praça da Canção, na Guiné. Bom, ajudaram. E depois, por razões de sectarismo político, de sectarismo ideológico e de sectarismo estético e literário, que também existe, é desagradável uma pessoa escrever um livro que acha que é importante, como foi o Atlântico, como foi o Babilónia, editado ali pelo Zé Carlos, e outros livros, não é? E ter a sensação de que aqueles tinham a obrigação de os ler, não os liam, ou faziam a parte que não liam. Isso é incómodo, mas eu cá cheguei. Já lá vai. Cá cheguei. Cá chegou. Pelo meu pé, Sim. sem problemas. Também tive a meu favor, em desfavor, tinha os meus amigos de Coimbra, foram aqueles com que eu convivi mais naquele tempo, mas fui para o exílio muito novo, fui para a guerra e depois para o exílio muito novo, e portanto não pertencia a tertúlias literárias, não pertencia a esses grupos que se fazem, se desfazem, se dividem, não pertencia.
Portanto, fui nesse aspecto muito solitário e continuei a ser. E continuei, tive uma grande amizade com o Torca, com a Sofia, uma grande amizade, foi na literatura a pessoa mais amiga que eu tive depois do 25 de Abril, mas também pouco falávamos de literatura. Mas que falavam? Na literatura falávamos pouco, sim, falávamos às vezes, mas não tínhamos esse convívio de dois poetas que estão com o outro para falarem poesia ou literatura. Éramos amigos, falávamos muita coisa. Porque os poetas, quando se encontram, não falam de poesia nem de literatura. Os poetas ou os escritores, quando se encontram, não falam de. Às vezes falam, às vezes falam. A Sofia às vezes acordava porque não tinha um sentido do tempo muito normal, acordava às 2, 3 horas da manhã para ler um poema que tinha acabado de fazer. Sim, mas estivemos muitas vezes juntos sem falar de poesia. Nunca fez isso a ninguém, Manuel Alegre? Como? Telefonar a alguém a dizer-lhe um poema às 3 da manhã que tinha acabado de fazer? Não? Tem uma noção do tempo mais parecida com da generalidade. Quando era mais novo, via muito de noite e escrevia muito de noite. E até quando o tempo é que ainda fazia exames de direito, etc., normalmente, como estávamos pouco durante o ano, aproveitávamos as noites e íamos para exames sem dormir. Mas agora não. Agora, normalmente às 3 da manhã, se tudo correr bem, se não tiver uma insónia, estou a dormir. Aquilo que escreveu nestes últimos anos corresponde. Há pouco falou na cronologia que um estudioso da sua obra analisou que tinha que ver com o momento histórico em que tinha escrito cada uma a sua escrita ao longo do tempo, não é? Mas aquilo que se escreve tem sempre a ver com o momento histórico. Exato, também queria saber isso. O João Cabral Melo Neto disse isso: não há poetas. Há poetas que são intemporais e inespaciais, mas ninguém está fora do tempo, ninguém está fora do espaço, ninguém está fora da história. Mesmo aqueles que julgam que estão fora da história não estão lá. Podem estar de uma maneira ou de outra, mas estão lá. E, aliás, é uma coisa, há bocado eu estava a ouvir, eles leem muito bem, e outros leram muito bem. Eu estava a ouvir alguns daqueles poemas e até estava a redescobrir um pouco os poemas, a relembrar e a redescobrir. Porque normalmente eu leio os meus poemas, ou leio alguns amigos, o Zé Carlos foi um grande leitor dos meus poemas, a Manuel Mendes, a Maria Barroso também lia e tal. Mas muitas vezes eu leio os meus poemas, agora leio menos porque já não tenho, a minha voz já não tem a mesma clareza. Olhe que não. Olhe que não. Não, eu é que sei. Nós é que sabemos. E muitas vezes não gosto de ouvir outros a lerem os meus poemas. Mas agora gostou deles. Sobretudo quando teatralizam, porque a poesia tem a ver com o ritmo, com a toada e tal, e tem a ver com o respeito por essa. E agora gostei e até pensei, até redescobri lendo alguns poemas, já é verdade. Bem, parabéns. É verdade. Manuel Alegre, o tempo em que foi deputado na Constituinte foi um tempo particularmente estimulante. Aqueles anos iniciais a seguir ao 25 de Abril. Esse é outro poema que eu escrevi, que é o prefácio da Constituição, que o meu amigo Isaías não gosta muito. É o prefácio da Constituição. Mas foi um tempo exaltante, um tempo extraordinário, não é? Porque era um tempo em que se tinham convicções, ilusões, e é extraordinário que se tenha feito a Constituição, porque na rua estava-se praticamente em guerra civil. Estivemos à beira de uma guerra civil. E apesar de tudo, os deputados fizeram o seu trabalho. Isso é fantástico, fizeram o seu trabalho, não é? Cá fora andava tudo à bordoada, e manifestações, contra manifestações e tal, mas os deputados fizeram o seu trabalho e eu acho que fizeram uma boa Constituição, que depois foi revista e tal, mas fizeram uma boa Constituição que serviu de modelo a muitos países que depois chegaram à liberdade e à democracia, quer na Europa, quer noutros continentes. Mas é extraordinário e foi um tempo de grande exaltação, também de grande aflição por vezes e de grande confronto. E quem estava dentro das coisas, eu estava bastante dentro, sabia que havia riscos, e havia risco de um afrontamento, e havia risco de um confrontamento armado, de uma guerra civil. Mas apesar disso houve momentos exaltantes, únicos e irrepetíveis, e as pessoas que também estavam nesse Parlamento, desculpar-me, os
deputados atuais, mas não tinham nada a ver com aqueles que agora lá estão, porque estavam lá, diziam-se muitos disparates, havia muitas ilusões, mas havia convicção, e havia essa convicção de que se estava a mudar o país, a fazer um país novo, e a fazer qualquer coisa pelo país, a mudar o país, a mudar a realidade do país, a liberdade, a democracia política, a democracia económica, social, os direitos políticos ligados aos direitos sociais, não é? Isso está lá, ficou. Isso foi, e muitas vezes hoje me pergunta, às vezes mesmo, com o Carlos Brito, que era presidente do grupo parlamentar do Partido Comunista, e foi um grande parlamentar, e é um grande senhor. E ele dizia: como é que foi possível nós fazermos isto? Mas a verdade é que fizemos, porque havia grandes confrontos que também se repercutiam lá dentro, mas na rua as coisas eram mais complicadas, cá fora eram mais complicadas, e nós fomos capazes de fazer. Os deputados foram capazes de fazer É verdade que de facto era uma assembleia de luxo, de grandes parlamentares. Sim, que não tinham experiência de parlamento nenhum, não é? Obviamente não havia experiência anterior. Mas liam livros. Pá. Sim, era isso. Liam livros. Parecendo que não ajuda muito, não é? Liam livros. Não tinham telemóveis, não tinham computadores, mas liam livros. Liam livros, tinham ideias. Sim, deve ter grandes recordações desse tempo, não é? Sim, recordo, tenho, pois claro que tenho. E tenho saudade, sobretudo, dos amigos, não é? dos grandes amigos, com que ninguém faz nada sozinho, e dos grandes companheiros e amigos, e aliás de todos os partidos, de todos os partidos, não é? Tive amigos de todos os partidos, do meu partido, obviamente, o Márcio Soares, Salgado Zenha, o José Luís Nunes, o Mário Souto Mel Cardia, mas também, olha, o Carlos Brito, que ainda cá está, do próprio Álvaro Cunhal, do Adelina Mar da Costa, que foi um grande parlamentar, não é? E de outros, alguns hoje fazem o nosso amigo Jorge Miranda o pai da Constituição. Não, o pai da Constituição fomos nós todos, não é? E também não teve, durante a Constituinte, aquele papel que muitas vezes lhe é atribuído. Houve até outros deputados do PST que tiveram, acho eu, um papel até mais relevante. Um deles que morreu, o Alfredo Sousa, economista, foi um deputado brilhante nas coisas. E outros, não é? E outros. Tenho saudades desse tempo e de uma elite cultural e política que era o que havia de melhor no país, de facto. E sente falta disso agora? Não é falta pessoal, sente que há uma ausência disso? Houve uma altura em que eu me vim embora do Parlamento porque senti que já lá tinha estado até tempo demais. Hoje acho que é uma das coisas que já devia ter sido mais cedo, mas pronto. Mas saí na altura de vida, mas há um tempo para tudo, não é? Há um tempo para tudo, os tempos são diferentes, as pessoas são diferentes, não quer dizer que sejam piores, mas são diferentes. Eu não tenho grande jeito para as coisas tecnológicas, portanto hoje é preciso, faço um esforço. Mas tem telemóvel. Tenho telemóvel e tenho computador, é o primeiro patamar. E faço o trivial. Mas li livros, e eu li livros, sabe? Li muitos livros, continuo a ler livros, como todos líamos na altura, e lembro-me, já disse no outro dia a jovens políticos, eu disse que nos tempos mais difíceis eu lembro de ir almoçar, ou de andar na rua passear com o Zenha, com o Soares e com o Cardia. Estamos a falar de livros, estamos a falar de outras coisas, não só de política. Hoje os políticos só falam daquilo. Isso é verdade, eu lembro, assim como com alguns poetas nos juntávamos, não só para falar de poesia, também com alguns dos políticos que gostaram de fazer isto. Muitas vezes estávamos juntos, íamos almoçar, etc., e passear na rua, e estávamos a falar de um filme que tínhamos visto, de um livro que um tinha lido e que queria que os outros lessem, não é? Isso acontecia, de falar de pintura, de quadros, de viagens, de
outras coisas da vida, não é? Hoje está tudo muito limitado, está tudo muito limitado ao economês, a uma visão mesquinha e ultrapartidária da política, e há muito mais coisas para além disso, não é? Muito mais coisas para além disso. Isso faz-me muita impressão. Faz muita impressão. Como eu disse há bocado, nasceu em 36, o ano em que começou a Guerra Civil de Espanha. Estes 81 anos são uns anos em que o mundo mudou com uma rapidez brutal. Eu sei que foram 48 anos e que, portanto, parecia que Portugal nunca mais ia mudar, mas a verdade é que muita coisa mudou desde esses anos 30 e queria perguntar-lhe o que é que mudou mais em Portugal? Sabemos que há liberdade, mas o que é que acha que mudou mais? Mudou muito. Eu já não tenho a mesma memória que tinha, mas lembro muito bem, lembro-me até do princípio da guerra. Do princípio da guerra, tenho uma memória da importância que teve a Guerra Civil de Espanha para a geração anterior à minha e ainda para a minha própria geração. O que mudou mais em Portugal foi a liberdade, que é um bem único e irrepetível. Não é um bem único e irrepetível, não é? E pela liberdade muitas outras coisas mudaram, não é? Mas isso não, houve muita coisa que mudou no país, não é? Não posso comparar o país de hoje com aquele país que existia quando andei na escola primária em Águeda. Falo disso muitas vezes, não é? Meus colegas de escola andavam descalços de fato de cotinho, como um naco de broa e uma sardinha para todos os dias, para o dia todo. Portanto, não há era um país não só sem liberdade política, mas era um país do muito pouco, de muita pobreza, de muita desigualdade. Continua a haver, mas a um nível muito diferente. Quando fala em escola, é só escola primária, porque depois eles não chegavam ao liceu, evidentemente. Não. A maior parte da escola, dos seus minha colegas escola primária em Águeda, fomos uns 2 ou 3 para a universidade. Eu costumo falar muitas vezes de um caso, no modelo que é o Joaquim Pereira, que era o melhor aluno que lá havia, de longe o melhor aluno, mas era filho de um trabalhador pobre e tal. Depois emigrou. Por acaso regressámos quase ao mesmo tempo. Eu só trazia o fato que tinha no corpo e ele regressou da Venezuela muito rico, é verdade. Mas durou pouco, depois morreu, então assim morreu. Mas havia essa desigualdade. Isso também mudou, não é? O nível de educação e de preparação. Mudou. Mas, sabe, nada é definitivo. Pá. Eu já vivi muitos ciclos da vida. As coisas, estamos a viver um período que ninguém podia pensar e ver o período que nós estamos a viver. Ninguém podia pensar viver um período em que os Estados Unidos têm um presidente como o Trump. Já tiveram presidentes de bons, maus, conservadores, democratas, mas eram presidentes que o sistema enquadrava, não é? E podia-se ter confiança na democracia americana, não é? Que era uma garantia de segurança e de liberdade. Hoje, com aquele presidente, ele não é enquadrável. Aqui dá uma nova forma de caudilhismo muito perigoso. E estou a ver que o sistema americano está com dificuldades mesmo para o enquadrar. Mas estão a acontecer coisas do Arco da Velha, não é? Na Turquia, na Europa também, enfim, não é? Agora as eleições na Alemanha. Ui, tem uma subida da extrema-direita. Extrema-direita. Por acaso houve um embaixador que disse que a Alemanha se devia habituar, um embaixador nosso, que disse em Berlim, que a Alemanha se devia habituar à extrema-direita. Ora, eu acho que nenhum país se deve habituar à extrema-direita, e muito menos a Alemanha. Muito menos a Alemanha. É muito menos a Alemanha. Até faz um arrepio, não é? Faz um arrepio. Faz um arrepio. E em Portugal, o que mudou nos últimos anos também, com esta alteração, depois de passarmos os tempos dos cortes, da troika, das dificuldades, esta nova situação? Esperava que acontecesse? Não vinha preparado para falar. Então não vamos falar disso. Não, está bem. Não, eu fui favorável sempre. Acho que houve uma coisa importante. Durante muito tempo havia só 3 partidos é que governavam e havia 2 que estavam excluídos da governação. Chamava-se isso o arco da governação. Isso era uma mutilação da democracia. Era uma democracia coxa. Porque esses partidos, pode-se gostar deles ou não, mas eles representam
fatias importantes do eleitorado do povo português. Portanto, isso em si mesmo é uma mudança muito importante. Voltou ao Parlamento a sua centralidade e, portanto, hoje percebeu-se que todos podem participar em soluções do governo. Porque houve também aqui um grande desvirtuamento constitucional. Aqui o único órgão político que é eleito diretamente é o Presidente da República. Mas nós, durante uma data de anos, andámos a eleger diretamente o Primeiro-Ministro, não andávamos a eleger deputados. E nós, de facto, nas eleições legislativas estamos a eleger deputados, e são os deputados que decidem quem é no Parlamento que se fazem e desfazem as maiorias. Portanto, isso foi em si mesmo um facto significativo. Agora, acho que, pronto, eu fui um defensor dessa solução, mas acho que essa solução não pode também existir apenas para não deixar a direita governar. Tem que haver um projeto que vá para além de uma situação casuística, resolvida dia a dia. Não é? Mas isso agora se eu trouxe esse tema foi para falarmos de como as coisas estão sempre a mudar, não é? E como trouxe há pouco essa mudança foi boa. Não é? Como trouxe há pouco a ideia do Presidente Trump, que se seguiu ao Presidente Obama, não é? Que é um absurdo total a seguir a um Presidente como o Obama, aparecer um Trump. Eu sou do tempo do Martin Luther King. Aliás, eu vinha de Angola, quando regressei a Portugal, vinha no Vera Cruz, quando mataram o Kennedy. Mas se nessa altura dissessem a jovens como eu e o Zé Carlos, que é um bocadinho mais novo que eu, se nos dissessem que um dia haveria um presidente negro nos Estados Unidos, para nós era uma coisa impensável naquela altura. Impensável. Sim. Portanto, independentemente da apreciação que se faça do Obama, eu acho que em muitos aspectos ele foi uma desilusão. Ele era um homem inteligente, mas um homem muito analista e tal, mas enfim, o facto de ter havido um presidente negro nos Estados Unidos é em si mesmo uma revolução. E o facto de haver um presidente como o Trump é em si mesmo uma contra-revolução e pode ser um grande sarilho, não só para os Estados Unidos, como para o mundo. Eu tenho alguma esperança, não é? Porque a democracia americana foi feita por homens sábios, de facto, por homens sábios. Aquele desequilíbrio de poderes que se defendem uns aos outros. Eu tenho esperança que o sistema funcione, mas se não funciona, o mundo está muito incerto, está muito imprevisível, E isso, eu lembro-me do Mitterrand ele dizia várias vezes que pior que o equilíbrio do terror é o desequilíbrio do terror. E realmente hoje há um grande desequilíbrio, não é? Porque há bombas atómicas espalhadas por todo lado, não é? O mundo está perigoso, de facto. E a poesia, neste mundo perigoso, continua a existir, por muito que digam que morreu a literatura, que morre a literatura, nunca morre. Não morreu nada. Não morreu nada. Eu li recentemente um livro da viúva do Mandelstam, não sobre ele, mas sobre uma grande poetisa russa, Anna Akhmatova. E ela dizia o seguinte, os grandes poetas russos naquela altura foram todos clandestinos, também andaram copiados à mão, como eu e outros foram todos clandestinos. E foram perseguidos e alguns morreram no campo de concentração, como o caso do Mandelstam, que morreu a caminho do campo de concentração. A Anna Akhmatova não morreu, mas prenderam-lhe o filho, um dos maridos morreu, o outro foi fuzilado. Mas ela dizia que em certas circunstâncias históricas a poesia é a poesia que melhor é capaz de apreender a realidade. Falava dos poetas russos daquele tempo. A poesia é a poesia que melhor pode apreender a realidade e ajudar a mudar a realidade. E, bom, não sei, hoje talvez não haja tanta necessidade da poesia como havia noutros tempos, por mais absurdo que pareça, mas eu continuo a acreditar na palavra poética e na capacidade, por vezes, profética e libertadora da palavra poética. Obrigada, Manuel Alegre. Olha, foi um instante. Foi um instante. Eu tive que roubar ali o relógio hoje. Que eu não trouxe relógio, mas estamos na hora, estamos certos. Obrigada a todos por terem vindo e muito obrigada. Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado.
E muito obrigado à Leia por ter organizado esta sessão. Espero que não tenha ficado zangado comigo por causa do prefácio, mas deixei lá estar a prefácio, que faz parte da história. E muito obrigado à Leia, muito obrigado à Câmara de Cascais e muito obrigado à presença. E parabéns, está aqui escrito, parabéns pelo seu prémio, parabéns. Muito obrigado. Continuamos a dar-lhes parabéns. Muito obrigado. Pelo seu prémio e pela sua vida. Eu espero que um dia desses me entreguem um diploma, costuma haver uma cerimónia.